Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Nós vamos falar hoje sobre liberte sua alma. Libertar do quê? Libertar a alma dos medos, condicionamento social, resistência interna, religiosidade. Aqui você pode incluir uma porção de coisas, né? Hoje eu vou estar falando um assunto muito importante. Eu assisti uma live com uma pessoa que foi um pastor de uma igreja evangélica. Não vou citar o nome para não ter problemas nem da pessoa e nem da associação religiosa que ela era. E essa pessoa hoje, ela se apresenta como uma pessoa muito revoltada. E ela fez uma live dizendo, liberte-se de Jesus. Quer dizer, ela confundiu um pouco as histórias ali, sabe? Ela colocou o tempo todo nas escrituras ali, ela citou várias escrituras da Bíblia, dizendo, dando a interpretação correta das escrituras, né? E dizendo que o que levou ele a libertar-se de Jesus foram aquelas escrituras da Bíblia, né? Então, é uma pessoa muito revoltada, aquela. Né? Mas continua ainda pregando como se estivesse falando assim em live, como se estivesse pregando o evangelho para alguém, né? Pregando para as pessoas, dizendo, olha, eu fui um pastor, acordem, faça as coisas certas daqui para frente, né? Muito interessante essa live, muita polêmica no chat, foi uma confusão geral, porque você falar, ele falou muito do arquétipo Jesus, é muito difícil você falar, né? Ele falou o tempo todo do Jesus que foi criado lá na Bíblia. Ele não falou do Jesus verdadeiro. Existem lives minhas falando dos dois Jesus que existiram. Existiram Jesus, né? Aquele avatar maravilhoso, aquele ser maravilhoso que morreu com mais de 100 anos na Caxemira, que ele era, na verdade, um rabino, um pastor, com o Jesus que foi criado ali na Bíblia para estar trazendo as pessoas. Então, eu estou fazendo esse vídeo, Liberte Sua Alma, para que vocês tenham noção, a consciência de libertar o quanto antes, para depois não se tornar uma pessoa, né, revoltada como esse pastor aí, como ele fala hoje, que ele perdeu muito tempo, né, imaginando uma coisa que não existe, que agora que ele descobriu a realidade das coisas, também não é para tanto, né? Ele cresceu bastante, ele aprendeu um monte de coisa, tudo que existe na nossa vida é um aprendizado, basta que nós saibamos ver o lado útil de tudo aquilo que nos é apresentado. O ser humano, ele tem condição, ele tem consciência de ele vivenciar os dois lados da moeda, ou seja, o negativo e o positivo, e tirar uma conclusão disso, trazer para ele aquilo que é necessário para a sua alma, né? Ele, com certeza, ele não conseguiu ainda vivenciar isso, ele não está conseguindo, né? Então, ele está muito revoltado, né? Muito revoltado. Então, veja bem, qual é o propósito? Ele fala dos mitos. Qual é o propósito dos mitos? O que é um mito? O mito, né, faz parte da história de um determinado povo, é aquilo que o povo acredita na ilusão, né? Algo que você não consegue apalpar, algo que você não consegue tocar, de uma certa forma você imagina aquilo, sabe que existe e escreve sobre aquilo. Né? E todos os povos têm os seus mitos. Né? Existe os povos, mito da Pérsia, da Grécia, do Egito, mito do Japão, mito da China, mito das Américas, mito dos índios, os mitos dos sumérios, mitos de todos os povos que vocês possam imaginar, os mitos da Palestina. E esses mitos, eles serviram de arma para que se processasse uma invenção religiosa. Né? Então, ele diz, né, que nos apresentaram vários mitos como um meio para que os aprisionadores não nos permitissem acessar o nosso interior,
o que isso ele está completamente correto. Porque tudo isso que foi inventado, Bíblia, que sendo como livro universal, livro sagrado, né, o arquétipo Jesus que foi criado pelas religiões, não o Jesus verdadeiro. Eu reverencio o Mestre Jesus verdadeiro, o Mestre Jesus ascensionado, que nunca foi crucificado e nunca morreu na cruz, e que foi um ser humano maravilhoso, que trouxe muitos ensinamentos para nós. Eu vivencio esse Jesus, eu não estou falando desse, eu estou falando do Jesus que foi criado por Javé, por Jesus que existe nas Escrituras, por Jesus que foi criado para dar andamento no cristianismo e toda aquela invenção, toda aquela história que não procede com nada do que quando você busca pela mitologia, quando você busca dentro de si pelas verdades, quando você começa a entender, né, e começa a expandir as suas memórias, os seus conhecimentos, você chega à conclusão, né, de que esse Jesus que existe na Escritura, ele nada mais é do que alguém que foi inventado pela religião. Eu estou falando desse Jesus, o Jesus bíblico, o Jesus, o Cristo, né, que o Paulo de Tarso criou para dar andamento no cristianismo, para dar mais vida ao cristianismo, para trazer mais pessoas para o cristianismo. Eu vou falar desse Jesus aqui. Então, esse Jesus, segundo ele, né, foi criado por um único povo. E ele fala que o mito nos revela o nosso lado espiritual. Por isso que todo povo tem o seu mito. Aquilo que é incriado, o lado da nossa essência. A mitologia, o mito, ele fala das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos, aquilo que vem passando de pai para filho, aquilo que vem trazendo, que cada um acredita e vai acrescentando e vai formando a história, vai formando a mitologia, né? O mito do verdadeiro Cristo também foi deturpado. Então, o que ele deixou claro é que deturparam o verdadeiro Cristo, aquele avatar, o verdadeiro Jesus, não o Cristo. O verdadeiro Jesus, aquele que veio, aquele ser humano maravilhoso que veio ensinar para a humanidade, ele foi deturpado, criaram-se um outro em cima desse nome desse Jesus, de Joshua Ben Pandira, né? O Jesus verdadeiro, o arquétipo maravilhoso que se compara com Buda, com Krishna, com tudo, né? É Joshua Ben Pandira, o judeu maravilhoso que era um essênio, que trouxe muitos ensinamentos, um espírito valioso, né? Na 24ª dimensão de conhecimento. Esse ser, ele evoluiu, né, muito mais. Esse ser é um ser evoluído, ele é um mestre ascensionado, cultuado na grande fraternidade branca. É esse mestre aí. Pegaram a essência dele, né, do que seria esse verdadeiro Cristo, e montaram um Jesus Cristo. E fizeram uma mitologia em cima desse Jesus Cristo. O Jesus inventado é um plágio de outro mito verdadeiro. Então, eles pegaram um outro mito, né, que existia antigamente, e vendo que Jesus tinha ensinamento, que eu vou falar Joshua Ben Pandira. Quando eu falar Joshua Ben Pandira, eu estou falando do mestre, do avatar Jesus Cristo com grandes ensinamentos. Né? Então, Joshua Ben Pandira, ele estava expandindo as suas consciências, ele estava ensinando o povo aqui como realmente você deveria ver a criação, como você deveria ver o Pai, como você deveria se processar diante de todos os infortúnios, de tantas situações acontecidas aqui no planeta Terra. Né? Então, eles fizeram um plágio desses ensinamentos do verdadeiro Jesus, usurparam, né, o verdadeiro Jesus e criaram um Jesus. Existiram muitos outros semelhantes a esse Jesus criado e inventado, o Jesus bíblico, mas anteriormente existiram quem? Horus, Buda, Mitra, Krishna, Osíris, Tanus, Ates, Dionísio, Hércules, Quati, Alcete, Bale,
Estus, Saquia, que é um mito feminino, poderosésimo, dizem até que ela era uma deusa poderosa, o Cristo Atlante, o mais antigo, com as características do Jesus bíblico, que seria o Votan, o Cristo de Atlante, que esse realmente, com semelhança a Joshua Ben Pandira, né, ele tinha o nome de Votan, Odin ou Manitã, né, ou Manitã. Então, esses três nomes, esse Cristo de Atlante, ele recebia esses três nomes, Votan, Odin ou Navitã. Esse Cristo aqui, ele trouxe grandes ensinamentos para o povo que ele veio para orientar o povo de Atlântida, né? Então, esse aqui é um mito verdadeiro, faz parte da história do povo de Atlântida, ou seja, a nós como herdeiros, né, da raça adâmica, nós teríamos que reverenciar esse mito verdadeiro, né? Esse mito verdadeiro, e depois, né, a gente entender a história de Jesus, né, o avatar que veio aqui para reformular os ensinamentos do povo, e não esse Jesus bíblico que foi criado, né, e que faz parte de um povo diferente. Cada povo tem o seu Deus, cada povo tem o seu líder religioso, cada povo tem o seu desmembramento religioso no decorrer da história. Então, Jesus bíblico, ele é apenas uma cópia, né? Há 11 mil anos atrás, né, os Atlante, né? Aquela Atlântica que sumiu a cidade de Atlanta, eles tinham também, né, o Cristo Atlante, que é o mais antigo. Esse é, sim, um ser avatar que também veio para cá para acompanhar aquele povo, né, que também foi destruído e que foi resgatado muitas almas naquele local lá. A Bíblia não é um livro universal. Ela não é. A Bíblia é um livro de um povo específico, que tem um nome. Eu não vou falar o nome desse povo, porque eu já falei em vários vídeos meus, né? Então, esse Jesus, mito, o Salvador, é Salvador daquele povo daquela antiguidade. Ele é um Salvador, ele fazia parte do que? Das profecias daquele povo, e aquele povo, ele inventou as escrituras, ele fez as escrituras e foi colocado para nós universalmente, que é um livro universal, para que nós os acreditemos. Porém, precisamos perguntar, quais são os mitos do Brasil? Né? Dos índios. Quais eram os mitos? Qual a história religiosa do Brasil antes dos exploradores virem aqui e imporem, né, trazendo esse livro, dizendo como sagrado, e impor esse livro para que nós seguíssemos essa cartilha determinada, escrita por um dominador? Qual é a nossa história? Nós teríamos que ver a história dos índios ou a história dos vikings. Quem explorou, quem vivia muito tempo aqui nas Américas eram os vikings, né? Então, quem eram? Qual é a nossa história, a verdadeira história religiosa do povo do qual nós somos descendentes? Né? Porque até então nós estamos aceitando uma imposição religiosa que faz parte de um outro povo e não nós. E na Bíblia, né, aqui, ó, os verdadeiros mitos do Brasil seria os verdadeiros deuses que eram cultuados aqui, seria, por exemplo, os líderes do povo antes do descobrimento. Porque quando descobriram o Brasil, né, o que eles fizeram? Eles rezaram a primeira missa, ou seja, aqui vai ser católico. Simplesmente assim. Aqui vai ser católico. E nos empurraram as escrituras goela abaixo. A igreja, ela tenta jogar para as pessoas que aceitem a qualquer preço esse Jesus Cristo inventado, sem dar a oportunidade do espírito de cada um,
da alma de cada um, expandir a sua consciência, entender a sua realidade histórica no que ela deva ou não acreditar. Né? Na Bíblia, nós somos tratados como os gentios, porque a Bíblia não foi escrita para nós, ela foi escrita para aquele povo daquela região, e esse pastor, ele leu versículo a versículo, dizendo onde nós somos tratados como que todo aquele povo que nasceu fora daquela localidade, daquela região, são considerados gentios, né? E que somos seres que precisam de um salvador, porque acumulamos em nós tudo que é negativo, mas é necessário que você aceite ser imperfeito. Né? Então, nós precisamos, a Bíblia ensina que a gente precisa ser um ser imperfeito, daí nós aceitamos o Jesus que eles criaram e nós nos tornamos pessoas, né? Pessoas salvas, porque na ideia deles, os gentios são pecadores, são pessoas ruins, são pessoas sem índole, são pessoas que não... Por quê? Os gentios são pessoas que não se adequam à religiosidade de outro povo, né? E eles consideram nós assim. Então, as pessoas que andam aí, erguendo a Bíblia, né, dizendo que ama a Bíblia, não se esqueça que você não faz parte daquele povo pela qual essas escrituras foram criadas. Você é um gentil, você é tratado como um ser pecador, como um ser fora da casinha, porque você não se enquadra com aquele povo, você não pertence àquele povo. E por que nós temos que aceitar isso a qualquer preço? Sem questionar? O Jesus da igreja, quando ele te propõe a lhe salvar, ele anula a sua essência para você ficar submisso a essa religião. Quando você se batiza numa determinada religião, você aceita todos os dogmas, todos os ensinamentos que aquela religião traz para você, você fica submisso a ela, feito uma ovelhinha. Nós somos considerados ovelha e que Jesus aquele Jesus criado por eles é o pastor, né? Ou seja, Jesus é o lobo, porque o pastor é aquele que domina, aquele que traz, aquele que faz, muda a mente das pessoas, e a ovelha faz o quê? Qual é o arquétipo da ovelha? Aquela que abaixa a cabeça para tudo, aquela que aceita tudo, aquela que não diz não para nada. Por quê? Porque tem a promessa de que se você for bonzinho, se você for aceitar aquele Jesus que eles estão falando, vai acontecer o que com você? Você vai ganhar o reino dos céus no futuro, mas o presente não conta em nada. Então, eles anulam o futuro do ser humano, você se coloca na condição de submisso, de um coitadinho, que só vai ter progresso se você pagar o dízimo para aquela igreja, se você for membro daquela igreja, se você aceitar o Jesus e a Bíblia que eles estão te impondo. E o pastor lá, o ex-pastor, ele citou, leia 1 Coríntios 16, no versículo 17. E lá está a explicação disso. Se você entrega a sua vida a essa organização religiosa, você perde a sua essência espiritual. Você para de buscar dentro de você o que você realmente acredita. Qual é o propósito da sua vida? Qual a sua essência espiritual? O ser humano tem que entender que ele é um ser absoluto, né? A gente aceitando imposições de outras pessoas, nós estamos abrindo mão da nossa liberdade espiritual. E esse ex-pastor, ele citou mais versículos aqui em Mateus 16 e 24, pode anotar e ler depois. Gálatas 2 e 20, ele fala, todo o versículo ele leu e ele explicou como nós somos influenciados para sermos submissos a um poderio. E não uma salvação espiritual. Nós, a partir do momento que você aceita uma organização religiosa, você aceita aquele ensinamento, você passa a ser a ovelha, você deixa de ser o lobo, aquele que é lutador, aquele que vai buscar, aquele que faz as coisas acontecerem. Você se torna um pobre coitado, né? Que você vai ficar o tempo todo dependente daquele Jesus ou Cristo, daquele Deus Javé que foi criado, e você não tem mais solução. Só quando você desencarnar que você vai ganhar o reino dos céus.
É para isso que o ser humano está aqui? Claro que não. O ser humano está aqui como um ser absoluto, como uma partícula do Criador do Universo. É isso que o Joshua Ben Pandira, né, o verdadeiro Jesus, vem ensinar para todo mundo. Que ele era um essênio. Eu fiz uma live anterior sobre os essênios, vocês podem buscar no meu canal, né, essa live que eu fiz sobre Jesus ser um essênio, e veja lá qual é a doutrina que eles pregavam, que os essênios pregavam. Jesus não fazia parte, né, dessa grande religião que depois surgiu o cristianismo, imposto pelo Império Romano, que foi criado por Paulo de Tarso. Quando nós negamos a nós mesmos para se submeter a uma organização religiosa, né, enquanto espírito, nós somos poderosos. Se nós negamos nós mesmos, nós atrofiamos a nossa evolução, nós não damos caminho para que nós consigamos expandir a nossa consciência, ir em busca da verdade que nos envolve. Toda a Bíblia, ela traz mensagem de medo, de culpa e de ganância. A Bíblia representa o suborno, é uma ameaça. Que o quê? Você precisa servir a Deus, aquele Deus Javé. Caso contrário, né, para você alcançar o céu, aqui seria o suborno. Quer dizer, você tem que. A Bíblia ela pratica uma ação de suborno contra o Criador, ou contra, né, a partícula do Deus que existe dentro de cada um de nós. Né? Ela faz ameaça. Quando ela fala, você aceite o que eu estou falando, aceite ser uma ovelha, que você ganhará o reino dos céus. Mas ela diz ao mesmo tempo tudo que você é de negativo, que você não é pobre porque você não aceita o Deus deles. Se você não aceitar o Deus deles, não se batizar, você irá pela dor. Eles falam isso, a maior parte das religiões, quando elas perdem um adepto, elas falam, se ele não vem pelo bem, ele vem pela dor. Quanto eu já não ouvi falar isso quando eu digo que eu não acredito na Bíblia, e que eu não acredito nem em Javé e nem nesse Deus criado aí, nesse Jesus que foi criado. Eu não acredito. Eu acredito no ensinamento de Joshua Ben Pandira, de Buda, de Krishna, e no meu entendimento. Eu adquiro todos esses ensinamentos, faço uma meditação, né, e vejo o que a minha mente, o que o meu espírito entende por tudo isso, e deixo as coisas acontecerem. Sem medo, sem subornar o Criador do Universo, sem ter que me rebaixar o ser uma ovelhinha, né, que está... A igreja, gente, é lugar de doente. Todos os seguidores de uma religião são pessoas doentes, são pessoas incapazes que se deixaram ser dominadas pelo dominador, por pessoas que com maior entendimento, para que para que os grandes governantes possam fazer o direcionamento das coisas. Porque se você não fizer o que aquele Javé pede lá, o Deus, você vai para o inferno. Criaram o inferno. Eles criaram o inferno. Só que eles se esquecem que aquele ser que está lá como membro da igreja, como adepto daquela filosofia, ele sim vive no inferno, porque o inferno é uma condição. Ele se julga, ele continua submisso, com medo de que, se ele não ser ele mesmo, ele vai ser castigado por um Deus inventado, que se ele não aceitar o Cristo que eles inventaram lá, ele não será salvo, porque, segundo eles, Jesus veio aqui e morreu na cruz para salvá-los. Né? E o livre-arbítrio da gente fica onde? O que acontece com aquele povo que não aceita nada disso? Que eu também não posso falar o nome deles aqui. Não é verdade? Esse povo aí será excluído? Que criação é essa? Que criador é esse que foi colocar no mesmo local vários povos e alguns porque não aceita essa tal de Bíblia aqui como livro sagrado, e esse Cristo inventado por eles é um povo excluído, é um gentil.
né? Que criador seria esse? Para se libertar da roda de Sansara, é preciso se libertar, expandir as consciências. Nós estamos aqui neste mundo na roda de Sansara. O que seria essa roda de Sansara? As inúmeras reencarnações para seguir ciclos. Nós estamos seguindo ciclos. A roda de Sansara nada mais é do que ciclos que a gente segue. E para que nós consigamos nos libertar disso, tornar seres evoluídos com uma consciência expandida, nós temos que se libertar de tudo que prende a isso, dessas prisões aí do medo, do ego, de expandir a sua mente, adquirir um poder mental, evoluir-se espiritualmente, buscar o entendimento das coisas reais e não das coisas ilusórias feitas por um determinado povo para dominar uma nação inteira, para dominar todos do planeta Terra. É necessário que nós entendamos isso. E daí você faz sua escolha. Se você quiser continuar sendo submisso, aí é um problema seu. Né? Um problema, você faz a escolha, mas eles não te dão oportunidade da escolha. Cada um que segue uma determinada associação religiosa, ele segue por medo. Ah, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. O Javé pode até te castigar, mas o Criador do universo não castiga ninguém. Existe a lei da ação e da reação. Você atrai para você aquilo que você fez. Volta para você. Para despertar, nós precisamos acreditar em nós. E quando acreditamos em outro, nós perdemos o nosso poder de expandir. Você se acomoda quando, de repente, se você passa a acreditar realmente que Javé é o Todo-Poderoso, você não consegue desenvolver as suas potencialidades e as suas consciências. Quando você deixa que Jesus é o seu Salvador, né, esse Jesus Cristo criado aí, né, o que você está fazendo? Você está se submetendo a Ele. E ele fala nessas escrituras que eu falei aí, você herdará o reino do céu, porque você que está aqui, você que busca a mim, eu te prometo, eu te farei isso, te farei aquilo, e você será vitorioso. No final dos tempos, eu virei, tocarei, os anjos tocarão as trombetas e você se salvará. Gente, isso aí é invenção alegórica, né, para dominar as pessoas com medo. As pessoas que se recusam a desenvolver o seu potencial interior, a expandir a sua alma para um conhecimento maior. Né? Deus já não fala que ele fez o homem à semelhança dele, se nós somos semelhantes a ele, nós podemos criar, somos capazes de entender a criação, sem que um Javé tenha que estar nos direcionando, sem que Jesus tenha que pegar na mão de cada um, morrer, salvar. Tem gente que fala, o sangue de Jesus te salvou. Caramba, meu, da onde que esse povo tira tanta besteira, não? Onde se viu isso? São pessoas que acreditam nisso, que são presos religiosamente. Eles se aprisionaram naquela doutrina e não saem daquilo, né? Eles não saem daquilo. Eles não vão além. Então, mas cada ser vá além disso, seja curioso. Você não tem que acreditar nisso que eu estou falando aqui. Né? Você não precisa acreditar. Você está ouvindo? Vai lá, lê as escrituras que eu falei, medite sobre as escrituras que está escrito lá, né? E busquem outro conhecimento, busquem outras coisas, busquem outras essências, entender realmente o que isso quer dizer. Não se acomode, não sejam pegos como ingênuos, como pessoa que não pensa, que agem de acordo com o que o outro determina para você. Né? Medite, tire suas conclusões, e ele citou mais uma aqui, Gênesis 17, esse aqui então eu vou ler. Peraí, vamos ver se eu consigo achar aqui. Gênesis 17, vamos ver o que diz. No Gênesis 17, 1, ele disse, Deus muda o nome, não vou falar o nome da pessoa, porque senão o YouTube vai entrar aqui no meio. Ele diz assim, sendo, pois, da idade, que era aquela pessoa de
99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Ande na presença de Javé e seja perfeito. Quer dizer, cobrando de você uma postura contra a sua origem, contra o seu entendimento. O que ele quer dizer andando, né? E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Então, essas escrituras, essas aqui, foram escritas para quem? Para o povo desse Senhor aqui, né? Que ficou lá atrás, há 3.000 anos, em um lugar longínquo de nós aqui. Nós somos brasileiros, né? Nós somos brasileiros. E farei uma aliança contigo. A aliança não foi feita com um ser americano aqui das Américas, não foi feito com brasileiro, não foi feito com o nosso ancestral lá, que era um viking, não foi feito com aqueles índios que viviam aqui antes da descoberta. É um Deus que foi criado para aquele povo. Ele está dizendo para aquele povo lá, tudo isso é escrito para aquele povo, entendeu? E eu te farei uma grande nação. Então, qual a ideia deles? É conquistar cada vez mais um monte de pessoas. E o povo que descobriu o Brasil, eles trouxeram aqui, implantaram esse livro aqui, dizendo aqui vai ser um país católico a partir de agora. Vocês vão rezar pela minha cartilha. Vocês não vão ter o direito de pensar, de imaginar, de saber. Acabaram com a história do nosso povo. Ninguém se preocupou em saber qual é a mitologia do povo brasileiro, qual é a mitologia dos vikings que nós devemos praticar, que são os nossos verdadeiros ancestrais. A Bíblia, gente, ela usa símbolo, ela usa da simbologia para dominar. Quando eles não param para pensar, então, se você acredita em todos esses símbolos e não para pensar, você fica submisso a esse povo de lá atrás, né? Eles chamam todo mundo de ovelha. Para aplacar o furor, por quê? A ovelha é submissa. Vamos dizer do arquétipo ovelha. O que vocês entendem por ovelha? Ovelha é aquela que abaixa a cabeça para tudo, é submissa, se deixa seduzir pelo pastor, né? Vive de limitações, se deixam ser mansos, povos que deixaram o espírito guerreiro. Essas são as ovelhas. Ovelha, ela deixou de ser o espírito guerreiro para se tornar a ovelha, né? Que não morde, elas se deixam se domesticar, vive dentro do curral sagrado, que é o curral religioso, ou o curral político, né? Se deixando ser abusadas, tosquiam suas lãs e elas continuam quietas, de cabeça baixa, e eles permanecem calados e assentam imposições. Até quando você vai continuar sendo uma ovelha de Javé? E de um Cristo inventado? Eu vou até mudar o título desse áudio aí. Até quando você será, né, uma ovelha de Javé? Até quando você entender que você é um ser humano com capacidade e potencialidades e que essas devem ser desenvolvidas. E passar a acreditar realmente nos ensinamentos de Joshua Ben Pandira. Sim, aquele que trouxe o verdadeiro ensinamento de Buda, de Krishna, né? O medo e insegurança. Esse livro aqui, ele só fala de medo e insegurança, né? Se você pecar, se você não se batizar, né, você vai virar um bruxo. A Igreja Católica prega isso. Se você não se batizar, você vai virar um bruxo. E por que é? Qual a essência do batismo? Trazer adepto para a religião deles. Qual a essência da circuncisão? Determinar que aquele povo é o escolhido, o resto é tudo gentio. Quem não se submete a fazer a circuncisão não é considerado o povo escolhido. Insegurança. Você vive constantemente inseguro.
inseguro o tempo todo, para tudo. É amém, Jesus, para tudo. Vai com Deus, amém, Jesus. Ai, em nome de Jesus. Aconteceu o tempo todo. É pastor, é padre querendo enfiar esse Jesus goela abaixo do ser humano. Condicionamento social. Te condicionam a seguir o que eles determinam. Você é obrigado a ir todos os domingos, congregar. Quando você, consciência expandida, você sabe melhor do que eu, que o Criador do universo, ele não habita em construções criadas por homens. O Criador, ele não está, nem o Jesus, o Joshua Ben Pandira, ele não está lá naquele prédio daquela igreja onde você vai, não. Ele não está na sua casa se você não tem pensamentos positivos. Se você continua sendo uma ovelha, quem está na sua casa é o tal do Javé, escrito aqui, e o Jesus que eles inventaram e que mataram depois para servir de líder e para trazer mais gente para ir para a religião. Resistência interna. Eles querem dominar a sua resistência interna. Seja resistente. Seja um guerreiro. Busque dentro do seu interior a sua essência, a verdade de tudo isso. Né? Nós não precisamos ser dominados pelo medo. Nós somos seres fortes, inteligentes, nós somos a semelhança do Criador. Nós somos portadores da essência de uma partícula minúscula, né? Que veio lá do Criador, e estamos aqui para aumentar essa consciência, não para seguir uma religião aqui, uma religiosidade inventada pelo homem, aquele que é mais forte, que quis dominar. É para isso que nós estamos aqui. Se vocês pararem para pensar, as religiosidades que existem, elas podam o ser humano em tudo. Você tem que comer o que eu estou determinando, você tem que fazer o que eu estou determinando, você precisa ser como eu quero e não como você quer. E a sua liberdade de expressão, aonde fica a sua liberdade do livre-arbítrio de fazer a sua escolha? Se você, de repente, acha que é impossível, você é uma batalha muito difícil, você buscar dentro de você realmente o que você pretende para você como uma mente expandida e quiser seguir uma dessas religiosidades, tudo bem, você fez a sua escolha. Mas saiba que isso não é a verdadeira realidade. Você está sendo enganado, você está sendo ludibriado por pessoas que querem manter o poder sempre às suas mãos para que eles obtenham o sucesso que eles almejaram. E depois, não adianta você vir criticar aqueles pastores lá, televisivos, aquele online, né, aquele padre lá, televisível. Você fez a sua escolha. É interessante que nós aprendamos a fazer escolhas assertivas, escolhas sábias, para que possamos desenvolver nossas capacidades, nossas potencialidades, ser um ser livre, guerreiro, lutador, lutar pela sua pátria, pelo patriotismo. Eles querem mudar isso, por isso que inventaram todas as religiões. E não adianta vir aquele lá falar, a minha religião é verdadeira, é melhor do que a sua. Não é. Tudo saiu disso aqui, o que saiu disso aqui é criação. Esse Javé é criado, porque o Criador do universo é um ser incriado, ninguém consegue, ninguém tem a noção de, ao menos, traçar uma linha sequer, né, sobre o Criador do universo, porque ele é incriado. Nenhuma mitologia do mundo, de qualquer povo, tem a noção, a consciência do que vem a ser esse poder do Criador do universo. Mas, cada um de nós temos uma partícula desse poder. E a obrigação nossa é colocar em prática, é desenvolver essa potencialidade, é buscar o entendimento no local certo, com as pessoas certas, com os ensinamentos certos e com o nosso interior, com a nossa sabedoria, com tudo que nós já aprendemos na roda de Sansara.
Nós somos espíritos que passaram por encarnações, encarnações. Aqueles que estão encarnando aqui pela primeira vez, eles vivenciaram o mundo espiritual, o mundo das consciências. Ele sabe como as coisas funcionam. Não existe um ser humano retardado ou atrasado, ou burro, incompetente para entender essas coisas. Todos têm a sabedoria, basta que desenvolva a terceira visão. A terceira visão você não desenvolve numa universidade, você não desenvolve dentro de uma igreja, você não desenvolve dentro de uma associação religiosa. A terceira visão você desenvolve você consigo mesmo, buscando no seu interior, através de meditação, através de entender o seu eu, né, o seu ego, e mudar a sua condição de vida, é que você passa a entender a realidade das coisas e começa a praticar. E começa a adquirir as coisas para você. Esse é o segredo, né, para você ter prosperidade, para você ser um ser humano rico, cheio de felicidade, de coisas boas na sua vida. Quando você deixar de ser submisso ao poderio de algumas pessoas que estão lhe impondo, né, um livro como sendo sagrado, um livro que chama todos vocês de gentios. Porque esse livro aqui é apenas para um povo. Não é para o povo brasileiro, não é para o povo da América, não é para o povo da Europa. E muito menos para a China, para o Japão, que acreditam no budismo, né? É preciso pensar nisso. E para aquele que acredita no Islã, no islamismo também não é. Porque eles entendem que eles têm a consciência, né? Se eles seguem quem? Maomé. Né? Maomé não é aceito pelo cristianismo. Não é? Também é uma doutrina criada e tem lá o seu lado negativo. O ser humano não precisa de doutrina nenhuma para seguir, ele pode criar as suas verdadeiras doutrinas. Tanto é que a doutrina que Jesus seguia, o Joshua Ben Pandira, né, o verdadeiro, era os essênios. E os essênios foi excluído. Por que eles foram excluídos? Porque dizia as verdades. Né? Os essênios, eles sabiam o que acontece quando eles acreditam em reencarnação, eles acreditam na vida após a morte, eles acreditam, né, no poder da alimentação, da bênção do alimento, a cura pelas mãos, a cura pelas ervas. Eles acreditam, eles viviam estudando as coisas para entender. Né? Sendo que agora, as que estão surgindo por aí, só manda você ler a Bíblia constantemente o tempo todo. Né? Você tem um poder maior do que Bíblia, do que esse Jesus que foi criado aí por Paulo de Tarso. Então, expanda sua alma, né? Busca por conhecimento, liberte sua alma dessa prisão que você se colocou em toda essa roda de Sansara. Caminhe pela roda de Sansara livremente, buscando aquilo que a sua alma realmente quer. E é isso que eu queria deixar para vocês. Namastê.